Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero te contar como a faculdade tem mudado a minha vida, quais os desafios encontrados e também como que as portas se abriram para mim e como as portas ainda estão se abrindo. Então, se você faz faculdade, já comenta aqui qual a faculdade que você faz, mas se você ainda não faz, mas tem vontade de fazer alguma faculdade específica, comenta aqui qual é a faculdade dos seus sonhos. E quando a gente escolhe fazer faculdade, nós estamos investindo em conhecimento. Então, investir em conhecimento em alguma habilidade específica, isso abre portas. Não somente aí onde você mora, né? Aqui onde eu moro, mas também em qualquer lugar que você quer ir. Então, se você tem vontade de se mudar, se você quer morar em outra cidade, em outro estado ou em outro país, invista em conhecimento, porque o conhecimento, ele abre portas. E durante nesse processo, né, de faculdade, de esse conhecimento todo que a gente vai agregando, né, com o tempo, a gente começa a se perguntar: será que realmente é isso que eu quero fazer? Será que eu me vejo fazendo isso no futuro? Será que realmente eu quero passar a minha vida fazendo essa faculdade? Então fica até o final, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E muitas pessoas enfrentam dúvidas sobre estudar, sobre até mesmo terminar a faculdade ou não. Então, se você tem dúvidas se começa ou não a faculdade, esse vídeo é uma resposta para você. Comece uma faculdade. Porque a faculdade, além de nos ajudar no conhecimento, ela também nos ajuda no autoconhecimento. Porque a gente passa também a nos conhecermos e realmente a decidir: será que realmente é isso que eu quero? É isso que eu me vejo fazendo no futuro? Se você faz a faculdade e você está em dúvida se você termina ou não, eu te indico você terminar essa faculdade. Porque se no futuro você mudar de ideia sobre a profissão que você quer fazer, essa faculdade pode te levar como uma escadinha para que você possa viver o sonho que você realmente quer viver. Então tudo é um processo. Nesse processo, a gente vai vivendo a nossa evolução, aprendendo e abrindo também os nossos horizontes. Você já se perguntou se realmente vale a pena fazer faculdade? Se realmente a faculdade pode realmente mudar a sua vida? Hoje eu quero abrir meu coração aqui com vocês para compartilhar também a minha caminhada, os desafios e também as dores e também as portas que o estudo tem aberto para mim. E quando eu decidi fazer faculdade, eu fiquei em dúvida. Será que realmente é isso que eu quero fazer? Mas quando a gente escolhe fazer faculdade, a gente deve olhar todos os âmbitos ao redor. Primeiro, o que você gosta. Você se imagina fazendo isso? E depois, onde você mora, tem oportunidades para fazer tal coisa? Eu falo isso por quê? Porque tem pessoas que moram em cidade grande, mas também tem pessoas que moram em cidade pequena. E a gente sabe que dependendo da profissão, tem pessoas que se formam e ficam em casa parada. Então, antes de eu escolher a profissão, eu pensei: eu preciso investir o meu dinheiro em algo que vai me dar um retorno. Então, se fosse para mim fazer nutrição, eu faria, porque eu amo nutrição. Se fosse para mim fazer gastronomia, eu faria, porque eu amo gastronomia. Se fosse para mim fazer artes, né, arquitetura, essas coisas de pintura, de desenho, é uma coisa que eu amo. Eu faria realmente de todo o coração. Mas quando eu fui decidir, eu decidi sobre algo que eu gostava de fazer, mas também sobre algo que eu poderia ter um retorno, que eu poderia ter uma possibilidade de trabalho onde eu moro. Então, eu decidi fazer letras português porque eu gostava de passar esse conhecimento. Então, se você está fazendo uma área que você gosta, invista nisso. Se não é uma área que você gosta tanto, mas é uma área que você vê que você vai ter o retorno mais rápido, você pode fazer isso e o retorno que você tiver através desse trabalho que você for tendo, você já pode começar a investir em outra área. Quanto mais habilidades você tiver, melhor ainda. Então, uma habilidade já é boa, duas, três, quatro, melhor ainda. E eu não sei como que é a realidade onde você mora. Se a sua família é uma família que são de pessoas graduadas, são de pessoas formadas, ou se na sua família não tem ninguém que já fez alguma graduação. Então, na minha família, ninguém tinha feito graduação, mas eu pensei: se eu fizer, isso pode abrir portas. Então eu também tive apoio, né? Faz mesmo a faculdade. Falei: não, realmente eu vou fazer mesmo a faculdade. E eu decidi fazer realmente a faculdade. Antes de eu fazer a faculdade, eu estava fazendo um curso técnico de administração. Esse curso abriu a minha mente de uma forma. Eu pensei: nossa, o conhecimento ele é incrível, eu preciso ter mais conhecimento. Então, antes de eu escolher, né, português, eu pensei: e se eu fizer administração? Mas depois eu decidi fazer realmente letras português. E realmente é uma área muito boa. E eu vejo que é uma área que abre muitas portas.
como abriu para mim. Se você também decidir fazer letras portuguesas ou qualquer área, eu tenho certeza também que isso vai abrir muitas portas para você. E tudo isso também nos ajuda a nos conhecermos como pessoa, porque a gente passa por vários processos e a gente também passa também a nos conhecermos melhor e analisar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero e trabalhar para viver uma realidade que realmente se agrega em algo que a gente sonha para a nossa vida. E eu sentia que o estudo era realmente algo que poderia mudar o meu caminho. Então eu precisava dar esse passo de fé. E esse passo de fé foi o que mudou e o que tem mudado a minha vida. Então, quando a gente é totalmente dependente das pessoas ao nosso redor, da nossa família, quando a gente depende dos nossos pais para a gente poder fazer uma viagem, fazer uma compra, fazer qualquer coisa, a gente sente que as nossas asas, elas estão podadas, infelizmente. Então, quando a gente começa a andar com nossos próprios pés, a gente começa a viver realmente a nossa vida, a fazer escolhas e poder viver momentos que, se fosse para outra pessoa nos conceder, infelizmente a gente não poderia viver. Então, quando eu escolhi fazer faculdade, as portas começaram a se abrir. Porque eu comecei a entrar, né, na educação. Comecei com um projeto, isso foi há 3 anos atrás, com um projeto onde eu dava aula de reforço 3 manhãs, né? Era meio período, era 3 manhãs durante a semana. E recebi um valor simbólico. Era um valor simbólico. Então, ano passado, eu realmente comecei trabalhando como professora, dando aula à tarde para pré-adolescentes. E esse ano eu dou aula no EJA para adultos. Então, nesse processo eu pude me conhecer e ver realmente onde que eu me encaixo na educação. Então, como eu faço uma matéria específica, qual é o meu plano? Trabalhar com pessoas adultas, dar aula para adultos. Mas também o importante é a gente conhecer a nossa área e poder também expandir. E isso começa aqui. Então, o que é que você pode fazer para expandir na sua área? Então, quando a gente fica dependente de algo, de algum órgão, de alguma coisa assim específica para a gente poder trabalhar, isso dá um pouco de receio, porque a gente fica pensando, e se me demitir de repente? E se ano que vem eu não tiver oportunidades? Mas quando você consegue gerar o seu próprio dinheiro, você consegue expandir sua mente, você consegue ser mais independente e você pode conseguir viver uma vida que você quer, aonde você estiver. Então, quando a gente trabalha em um lugar específico, a gente precisa daquilo, a gente não pode nem morar em outro lugar. Por quê? Porque se a gente sair dali, a gente vai viver de quê? Vamos dizer assim. Mas quando você já tem habilidades específicas, você começa a ver que você pode morar em outros lugares e você pode sim expandir na área que você já tem atuação. Então, a faculdade, ele abre portas pra gente. Então, se você está em dúvida, esse vídeo é um lembrete para você, uma resposta para você. Comece sim a estudar. E eu tenho certeza que a faculdade, que esse conhecimento que você quer investir, vai abrir uma porta muito grande na sua vida e vai te levar a viver sonhos que você ainda não conseguiu viver, mas a educação pode te possibilitar isso. Então, a educação nos possibilita a viver sonhos que muitas vezes a gente não consegue sem a educação. Mas se você tem uma habilidade específica e você não quer estudar, mas por mais que você queira, vamos dizer assim, empreender, você também precisa estudar administração, estudar o que vai te ajudar a organizar ali o seu dinheiro e a organizar também ali os seus produtos. Então, querendo ou não, você precisa ter uma habilidade específica. Então, o conhecimento, ele é tudo e é algo que ninguém pode tirar de você. Então, invista nisso. E muitas pessoas pensam que estudar letras português é apenas estudar gramática e aprender a dar boas aulas. Mas estudar letras português nos faz entender a importância da comunicação, como a comunicação ela é importante. Se você sabe se comunicar bem, você pode evitar muitas coisas. E se você também sabe se comunicar bem, você pode abrir portas que você nunca imaginou. Então, um exemplo, você faz português. Você já pode também agregar, estudar outras línguas, que é o que eu já penso em fazer. Então, esse conhecimento ele abre portas. Por quê? Porque a comunicação é uma troca de cultura na sua própria língua. Então, quando você começa a estudar letras português, você começa realmente a ter essa habilidade da comunicação e a ver que isso é importante. Então, você pode ensinar outras pessoas lá fora, em outros países, a aprender a sua língua. E também você pode também aprender outras línguas para assim se comunicar melhor com todas as pessoas. Então, hoje em dia, qual é a língua mais falada? Qual é a língua com mais potência? É o inglês. Então, hoje em dia,
aprender o inglês é algo necessário. A gente vê que tem o português, que é ensinado aqui no Brasil. Tem também o inglês, que é uma disciplina que a gente tem para estudar. Mas vamos ser realistas, né? Nesse âmbito da educação, eu posso dizer que poucas pessoas realmente sabem português. Escrevem muito errado e também falam também muito fora da gramática. Agora, imagine o inglês. Então, hoje em dia, poucas pessoas aqui no nosso país conseguem realmente falar o inglês. Por isso que existem vários cursos. Então, quando a gente começa a investir na nossa comunicação, na nossa linguagem, a gente pode também poder ajudar outras pessoas a conhecer essa linguagem, a aprender. E também a gente também pode morar também em outros países se a gente quiser. Então, pessoas pagam para aprender. Então, essa habilidade pode te gerar algo que você nunca imagina, algo que você nunca imaginou. Então, a gente precisa começar a expandir aqui, ó. Então, primeiro a gente pensa, a gente pesquisa, a internet está aí para isso. E depois a gente expande nosso conhecimento. Você não precisa ficar com conhecimento só para você. Você tem uma habilidade, use ela a seu favor. Porque assim, o tempo é algo que não volta mais. Então, quando a gente trabalha, a gente está vendendo o nosso tempo. Então, quanto mais o nosso tempo ele for caro, quanto melhor a gente pode viver com qualidade. Porque você pode tirar um dia, pode tirar uma semana para você fazer uma viagem, para você curtir mais a sua família, para você aproveitar o tempo com pessoas que você ama e não ficar à mercê de outras pessoas. Então você pode sim ser o protagonista da sua vida profissional também, e a educação pode te possibilitar isso. Então, quando eu entrei na faculdade, eu pensei que apenas eu queria mudar seria o meu currículo. Mas, na verdade, quem mudou mesmo foi eu. Porque a partir da faculdade eu comecei a ter um desejo de me conhecer melhor. Ou seja, a gerar um autoconhecimento sobre mim mesmo. Isso me ajudou também no amadurecimento como pessoa. E isso também me abriu novas oportunidades. Então, uma visão de mundo que eu não tinha, depois da faculdade eu passei a ter. Por quê? Porque eu decidi dar o primeiro passo. Então, as nossas escolhas é como se fosse uma bolinha na nossa mão. Quando a gente tem uma meta, tem um objetivo, a gente joga essa bolinha e a gente corre atrás de alcançar esse objetivo. Então, a gente vai dando um passo de cada vez. Ou seja, a gente está em movimento. Então, quando a gente chega na nossa meta, é como se a gente estivesse pegando essa bolinha de novo. A gente já vai jogar ela de novo para outro lugar, com novas metas, novas possibilidades. Então, durante essas passadas até chegar nessa bola, você pode encontrar outra bola no caminho e mudar o seu destino, mudar realmente a possibilidade de vida que você pensou que você iria viver e pode expandir para coisas muito melhores. Mas isso realmente só pode acontecer se nós estivermos em movimento. Então, não aceite a realidade que você está passando se você quer viver coisas maiores e coisas melhores. Então, primeiro, tenha pensamento positivo que você vai conseguir, porque você realmente vai conseguir, mas também haja acreditando que realmente vai dar certo. Então, como é que a gente pode fazer isso? Investindo, pesquisando, vendo as possibilidades das coisas e agindo realmente. Então, se você não der o primeiro passo, ninguém vai dar por você. Então, você precisa agir. Então, se você está em dúvida, se você faz faculdade, não tenha mais dúvida, comece a fazer a faculdade. Então, eu já estou no meu 3º ano da faculdade. Ano que vem eu já termino, mas eu não terminaria ano que vem se eu não tivesse começado há 3 anos atrás. Então, a gente precisa dar o primeiro passo. Então, depois que a gente dá o primeiro passo, as coisas vão se abrindo. Então, a gente precisa ter atitude na nossa vida. Se a gente não tiver atitude na nossa vida, as coisas não vão mudar, infelizmente. Então, a gente precisa ser independente profissionalmente, independente financeiramente. Porque se a gente ficar dependente de outras pessoas para fazer algo, para comprar algo, para qualquer coisa, isso acaba fechando o nosso autoconhecimento. Então, quando a gente passa a nos conhecermos melhor, a gente passa a querer viver outras coisas. Então, quando a gente tem essa possibilidade, é através do nosso financiamento do nosso sonho. E a gente faz isso podendo trabalhar em alguma área. Então, quando a gente investe na educação, a gente investe também no nosso futuro. Então, a gente pode financiar nossos sonhos cuidando do nosso conhecimento, investindo, estudando. Mas vamos dizer que você não tem condições de fazer uma faculdade, né? Não tem possibilidade agora. Você pode fazer cursos grátis na internet. A internet, gente, possibilita muita coisa. O que não dá é ficar parado. A gente precisa evoluir também. Então, eu posso dizer que fazer uma faculdade impactou sim os meus planos de vida. Então,
uma das coisas que eu penso é morar em outro lugar, porque eu sei que isso vai me agregar. E quando eu tenho uma habilidade específica, uma faculdade, isso já é mais fácil da gente conseguir. E como eu já comentei aqui com vocês, quando a gente começa a fazer uma faculdade específica, a gente começa a desenvolver o conhecimento. E esse conhecimento fez com que eu olhasse para mim e começasse a querer me conhecer melhor. Então, fazer uma faculdade me ajudou no autoconhecimento. E isso também me ajudou a começar a fazer vídeos aqui no YouTube. Para que, assim como algumas pessoas me ajudaram no YouTube, porque eu assisti vários vídeos falando sobre autoconhecimento, falando sobre até mesmo a área que eu queria estudar. Então eu pensei, eu também posso também gerar um conhecimento para as pessoas e assim ser uma luz, ser uma bênção para as pessoas. Então, fazer uma faculdade me ajudou a abrir os meus horizontes. É através da faculdade também que eu comecei a gerar também uma renda que não é dependente de outras pessoas, mas sim uma renda que poderia me agregar. Então, se hoje, um exemplo, eu fosse começar do início, eu já sei o que eu poderia fazer, porque eu dei o primeiro passo. Então, eu dou aula de reforço, dou aula de redação. Então, tudo isso é uma renda que eu pensei em fazer depois que eu comecei a faculdade. Então, tudo começa com um passo pequeno. Então, hoje eu faço faculdade não somente para passar nas provas, mas eu faço faculdade para viver uma vida com mais sentido. Porque a habilidade que a gente ganha, a gente pode ajudar outras pessoas a alcançarem seus objetivos. Então, eu fico muito feliz quando os meus alunos me falam que estão começando a ler, que estão realmente sabendo escrever o seu nome. Então, isso dá um senso de utilidade. E você também pode utilizar a sua profissão para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Então, como que você pode utilizar o conhecimento que você tem para agregar valor para as pessoas? Então, a gente pode sim começar a fazer isso. Então, você pode pesquisar, você pode encontrar várias ideias, várias coisas, e isso pode te ajudar a crescer. Porque a partir do momento que você está em contato com outras pessoas, você começa a ouvir melhor as pessoas, você começa a entender melhor a realidade das pessoas, você começa a ser uma pessoa melhor, uma pessoa que escuta, uma pessoa que ouve, e uma pessoa também que se posiciona melhor, porque você passa a se conhecer, saber o que você quer, o que você não quer, o que você aceita e o que você não aceita. Qual o futuro que você quer viver? Então, se você quer viver algo no seu futuro, você precisa começar hoje a plantar as sementinhas. E o conhecimento, ele abre portas que muitas vezes a gente não consegue de outras formas. E nesse processo também da faculdade, a gente passa por algumas coisas que ninguém fala. Primeiro, o cansaço. Você precisa lidar com a sua rotina de trabalho e de estudo, mas tudo isso é um processo, é um esforço que a gente está fazendo para o nosso futuro, né? E também vem as cobranças internas. Eu lembro que no primeiro dia que eu fui dar aula, eu pensei, será que eu vou conseguir? Então a gente muitas vezes pensa assim, será que eu estou dando o meu melhor? Será que realmente eu estou sendo uma pessoa de valor? Eu estou realmente ajudando as pessoas? Eu estou realmente só passando o tempo aqui? Será que realmente eu vou conseguir fazer tal coisa? Então eu me deparei em alguns momentos com isso. Mas também com o passar dos dias eu vi que realmente eu conseguia. Então isso mesmo já vai gerando um senso de, nossa, eu consigo. Então isso já gera um crescimento pessoal muito grande. Então fazer uma faculdade, trabalhar na área de faculdade que você está fazendo, isso gera pra gente um senso de que a gente pode sim alcançar os nossos sonhos. Teve dias que eu quis desistir. Teve dias que eu chorei. Eu pensei, eu acho que eu não vou conseguir. Mas eu continuei. Porque eu aprendi que a transformação acontece no meio do caos. E se você está passando por essa fase, não desista. E se você está em dúvida, está com medo de começar a faculdade, eu te digo, comece mesmo com medo. E se prepare para viver os sonhos que você tanto almeja. Um passo que damos hoje é uma aproximação a mais para a realização do nosso sonho. E cada noite mal dormida está construindo uma versão mais forte de nós mesmas. A faculdade não está me dando só um diploma. Ela está me dando coragem para eu ser quem eu nasci para ser. Então, eu finalizo aqui esse vídeo dizendo: invista no seu futuro, invista em conhecimento e não desista no processo. O processo é difícil, mas é no processo que a gente se encontra, que a gente realmente começa a viver uma vida que a gente tanto almeja, que a gente tanto sonha. Então, o conhecimento, o ensino,
a educação, o conhecimento pode te levar a caminhos que de outras formas você não conseguiria, mas o conhecimento ele abre portas. Então esse vídeo é um chamado para que você tome uma atitude, para que você comece sim a estudar e a investir em cursos e em conhecimento e que você possa viver os seus sonhos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque esse canal é um canal que fala sobre autoconhecimento e crescimento pessoal em todas as áreas. Vai ser um prazer te ter aqui comigo. Então, já comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção no vídeo. Comente também sobre as suas experiências com a faculdade, com o conhecimento, com os seus sonhos. E vai ser um prazer poder comentar aqui embaixo respondendo o seu comentário. Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.